Fala galera, hoje vai ser o seguinte, temos uma nova promoção de outubro, né? A promoção de Halloween, todo ano tem lá na Steam, que é o Festival Steam 3D, nome engraçado até. E mesmo se você não for um PC gamer, fica aí porque essa lista é pra você que gosta de jogos de terror com uma narrativa bacana, uma narrativa ali imersiva. Alguns desses jogos podem ter passado batido aí no seu radar e agora é uma ótima oportunidade para conhecer ou até de repente aí, né, considerar adquirir um desses jogos ou não. Então fica aí, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Em 10º lugar da minha lista, mas não menos importante, tá o The Medium, um terror psicológico com um foco na narrativa e dos mesmos desenvolvedores do Silent Hill 2 Remake. Olha aí que bacana. Tá certo que é justamente esse tipo de jogo, né, que você não tem ali muito combate, que fez muita gente duvidar das capacidades da Bloober Team, né, de entregar o que os fãs de Silent Hill precisavam, mas ainda bem que eles provaram todo mundo errado, né, inclusive eu. E para você que gostou de Silent Hill, tem muita coisa sinistra aqui também no The Medium. Nele você joga em terceira pessoa com a Marianne, uma médium que pode viajar para o mundo dos espíritos. Como alguém que costuma ajudar espíritos, aí dessa para melhor, ela vai ser sugada para o centro de uma grande tragédia que deu origem a um espírito maligno poderoso. Você vai explorar o mundo físico e o espiritual ao mesmo tempo e usar suas habilidades psíquicas para resolver quebra-cabeças situados nos dois mundos e revelar profundos segredos perturbadores enquanto tenta sobreviver à criatura. A cereja do bolo é a trilha sonora que conta com o compositor do Silent Hill original. Só bons motivos para considerar o The Medium e bora lá pro próximo. Em 9º lugar da minha lista tá um dos sucessores espirituais, vamos dizer assim, do Until Dawn, que é o jogo The Quarry. E se você jogou o Until Dawn e gostou desse tipo de jogo que te entrega uma experiência cinematográfica com várias escolhas ali, né, e personagens que podem sobreviver ou não, o The Quarry entrega tudo isso e mais um pouco. É muito legal ver atores conhecidos em um jogo que faz jus a essas participações, né, extraindo dessa galera aí o potencial máximo. Parece que estamos realmente vendo um filme. A princípio, a trama é bem aquele clichê adolescente onde todo mundo se mete na pior situação e faz as piores escolhas possíveis, mas cabe ao jogador tentar fazer alguém sobreviver nessa história. E pasmem, o jogo tem um número ridículo de finais, são 186 finais possíveis, tudo graças a esse sistema de escolhas. Como o preço do Until Dawn Remake também tá ridículo, agora é a chance de ter um jogaço também que segue esse mesmo estilo aí, né, por um preço bem mais em conta. Então bora lá pro próximo. Dying Light 2 é a definição do tipo de jogo que você tem que esperar para comprar depois de algum tempo do lançamento, e eu acredito que a melhora chegou porque a edição Reloaded Edition traz muitos upgrades aí que o jogo não tinha quando ele foi lançado. Tem novas armas, inclui também uma DLC de história. O jogo roda bem melhor hoje em dia, então muitos dos problemas ali, como bugs e tal, não estão mais presentes ou não tanto quanto no lançamento, né? E se você gostou do Dying Light original, que diga-se de passagem é um dos melhores jogos de zumbi já feitos, o Dying Light 2 traz muita coisa nova. Ele se passa 15 anos depois do primeiro e você controla um novo protagonista com quase o dobro de movimentos de parkour, que é um dos principais elementos na franquia. Inicialmente o jogo focava no combate corpo a corpo, mas agora com essa edição nova foram adicionadas muitas armas e melhora muito a situação. O mapa também é 4 vezes maior que o do primeiro jogo. Ele é dividido em regiões e é claro que temos tipos novos e diferentes de zumbis e muitas áreas para explorar e recolher recursos, além das habilidades de infectado que o protagonista tem, né, uma parada ali diferente do primeiro jogo. E o clássico Anoitecer, que continua assustador pra caramba. Eu inclusive fugia sempre que dava no primeiro jogo e bora lá pro próximo. Em 7º lugar da minha lista está um bundle, uma coleção de 2 jogos de uma franquia que foi criada para homenagear o clássico Clock Tower, um jogo aí bem antigo, mas que deu início a toda essa onda aí de jogos de terror e também faz muitas referências a jogos como Silent Hill, que é a franquia Remothered. Então são 2 jogos, o Remothered Tormented Fathers e a sequência o Broken Porcelain. Inclusive o criador do Silent Hill, o Keiichiro Toyama, já expressou a sua admiração pelo primeiro jogo, né, o Remothered Tormented Fathers. Nele você controla a Rosemary Reed, que a princípio
está investigando um suposto desaparecimento da filha de uma família que mora aí nessa mansão assustadora. A trama vai ficando maior e mais sinistra, com algumas reviravoltas bem interessantes. A história e a ambientação tensa do jogo são os pontos fortes, mas eu já deixo avisado que não é um jogo para todo mundo. Ele puxa muito ali pro lado Outlast, em que você é perseguido boa parte do tempo, e também só dá para salvar o jogo em lugares específicos, o que pode ser meio chatinho, que aumenta bastante aí a dificuldade do jogo. Esse jogo é realmente para quem já jogou muita coisa aí de terror e talvez tenha deixado passar batido esses dois jogos que não são de se jogar fora, ainda mais por aquele precinho que a gente gosta, né? Bora lá pro próximo. Em sexto lugar da lista tá um jogo para quem é fã de jogos como Outlast ou a série Amnesia. São jogos sinistros em que você não tem como se defender dos seus inimigos, mas ao invés de um cenário ali mais normal, vamos dizer assim, temos aqui uma experiência assustadora embaixo d'água. O nome do jogo é Soma e ele é dos mesmos criadores do Amnesia. Você então tá numa estação que perdeu totalmente o controle dos seus robôs e da sua inteligência artificial, mas não se engane, você não vai só lidar com robôs, não que eles não sejam sinistros, mas vai por mim, a coisa vai ficando cada vez mais assustadora. Não é à toa que esse jogo foi muito aclamado aí pela sua história e a sua atmosfera de terror incrível. Bora pro próximo. Plucked from the gutters by Dr. Hendrik Joliet Easterman to be conditioned in... Em quinto lugar da lista tá o jogo multiplayer do Outlast, que é o Outlast Trials. Ele é o terceiro jogo da franquia, mas apenas em ordem de lançamento. Ele até tem uma história que se passa antes dos primeiros jogos, mas aqui o foco não é na história em si, apesar de ter vilões tão bizarros quanto os dos dois outros jogos. Aqui você vai ter que sobreviver junto com outras pessoas a uma série de desafios sinistros. Os mapas não são muitos, mas é claro que tem as perseguições clássicas da franquia, né? E o jogo consegue ser tão eficiente em dar aquele calafrio quando tem alguém correndo atrás de ti, como a gente sente nos outros dois jogos. E quando o assunto é experiência multiplayer de terror, esse jogo surpreendeu muita gente e ele ainda é relativamente novo, então essa é a hora de conferir o Outlast Trials. Esse próximo jogo dá uma afrouxada na tensão, porque é um jogo de terror mais light, que é o Guilt, mas não se engane pelos visuais aí, porque ele tem uma ambientação sinistra, lembra um pouco o Little Nightmares em alguns aspectos, dá pra ver que foi uma inspiração para esse jogo, e nele você controla a Sally, que está procurando seu primo desaparecido. Acontece que ela acaba indo parar numa versão alternativa da realidade, uma versão obscura onde os seus pesadelos se transformam em monstros. A gameplay é focada em stealth e você usa uma lanterna para se defender, bem no estilo Alan Wake. Você vai explorar os cenários e até ter que voltar algumas vezes, bem no estilo dos clássicos jogos de sobrevivência, mas o foco aqui é mesmo na história e na mensagem que o jogo quer passar. Então, para quem não quer aquele terror que fica te dando jump scare ali o tempo inteiro, vale a pena dar uma conferida no Guild. Em terceiro lugar da lista tá um jogo incrível de exploração e sobrevivência, que é o Sons of the Forest, continuação aí do The Forest de 2014. Assim como toda boa sequência, ele faz mais e melhor do que o seu antecessor, apesar de continuar ali meio que similar em muitos aspectos. O jogo tem uma história, você tem a missão de encontrar um bilionário perdido numa ilha esquecida, mas você é livre para decidir de qual forma essa história vai prosseguir. O jogo pode ser multiplayer, mas você também pode jogar solo, sem afetar muito a sua experiência. É claro que com amigos tudo fica mais divertido, mas assim como o primeiro, tem uma tensão ali que vai crescendo aos poucos, então é tranquilo jogar sozinho. Você vai explorando a ilha e à medida em que você explora, você vai encontrar ali os seus habitantes sinistros. Vale a pena testar, eu nunca esqueço da experiência que foi jogar o primeiro The Forest. A ilha vai ficando ali mais perigosa a cada dia que passa. Eu quase passei batido nos objetivos principais, mas consegui chegar até o final. Bora pro próximo. Em segundo lugar tá o remake do Alone in the Dark. Eu sei que esse aqui talvez seja um dos mais batidos da lista, talvez a maioria que gosta desse tipo de jogo, né, inspirado ali nos remakes do Resident Evil, já tenham jogado, mas para quem resolveu esperar uma promoção, essa deve ser a hora certa. O remake conta com 2 campanhas, o que dá uma valorizada no fator replay, e para quem gostou dos remakes do Resident Evil, pode esperar algo parecido, mas que não necessariamente chega lá, pelo menos em termos de qualidade dos gráficos e animações, mas mesmo assim dá para se divertir. Tem o rosto de atores conhecidos, como vocês já devem saber, e uma curiosidade triste até é que o jogo não vendeu bem, e isso resultou no fechamento do estúdio que fez o jogo, a Pieces Interactive. Uma pena, porque isso com certeza desencoraja uma possível sequência. Mas então,
bora lá pro primeiro da lista. Em primeiro lugar da minha lista tá um jogo que é a combinação perfeita de terror com visuais e uma trilha sonora incrível. O Bramble the Mountain King parece um jogo leve a princípio, um jogo de aventura ali no mundo mágico com seres nórdicos assustadores, mas vai por mim, à medida em que a história avança, os temas vão ficando bem pesados. Você olhe uma criança que busca por a sua irmã que foi levada por um troll. Todas as criaturas são seres da mitologia nórdica e o Ollie vai ter que enfrentar cada um deles. Esse deve ser um dos melhores, se não o melhor jogo inspirado naquela estética do Little Nightmares, em que você é bem pequenininho e tem uns bichões enormes te caçando. O jogo é curto, mas é uma das experiências que eu mais recomendo dessa promoção aí de outubro da Steam. Me conta qual desses jogos você tem vontade de adquirir ou já jogou. Deixa aí nos comentários e até daqui a pouco. Valeu, falou!